A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast, falaremos de um tema muito importante para o Brasil nesse momento: união e reconstrução. E para falar sobre o assunto, convidamos o Márcio Coimbra, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Coimbra é presidente do Conselho Curador da Fundação da Liberdade Econômica, cientista político, mestre em ação política pela Universidade Rei Juan Carlos, coordenador da pós-graduação de Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Márcio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fael. É uma satisfação enorme para mim estar conversando mais uma vez no Liberdade em Foco com você. Márcio, estamos no início de um novo governo, né? Às vezes a sensação parece que até ele já começou muito antes do dia 1º de janeiro de 2023. E para a gente entrar nesse assunto, e aqui o nosso tema é inclusive o slogan, né, desse novo governo, União e Reconstrução, qual a sua visão sobre esses primeiros momentos do novo governo federal e a composição ministerial? Fael, me parece que o governo realmente adotou o seu slogan de união e reconstrução, porque afinal de contas a gente vem de um período muito turbulento, muito polarizado da política brasileira, com uma eleição extremamente difícil que dividiu o nosso país. E o que o Brasil precisa agora é de união, né? E de acordo com o que prega aquela candidatura que venceu, o Brasil também precisa de reconstrução. Reconstrução que significa você buscar projetos que foram abandonados no passado e que realmente deram resultado no Brasil, né? Uma reposição do Brasil, reposicionamento do Brasil na arena internacional, usando a área de meio ambiente como um chamariz, ou seja, como um cartão de visita para a apresentação desse novo Brasil, e mudanças profundas na área da saúde. Afinal de contas, foi um dos ministérios mais criticados durante a pandemia de Covid-19 e o Brasil começa a reconstrução exatamente retomando projetos antigos, como mais médicos ou como no meio ambiente, alterando a estruturação do CONAMA, dando mais voz à sociedade civil, proibindo garimpo em áreas de proteção ambiental indígenas, coisas que estavam acontecendo no governo Bolsonaro e que o governo Lula já começa a reposicionar o Brasil. Mais do que isso, né? A gente vê também na área ambiental a retomada do Fundo Amazônia, com um depósito imediato da Alemanha já de 38 milhões de euros para ser usado pelo novo Ministério do Meio Ambiente. Então a gente vê que o Brasil se reposicionando, alterando políticas, já começa a ter reconhecimento internacional. E, com certeza, também no Brasil fará muita diferença na vida da população, especialmente a população mais carente, retomada de programas como Farmácia Popular, que dá acesso a medicamentos que são importantes para a população mais carente por intermédio do governo, né? E programas de ação social que sejam importantes para debelar a fome. Então, na verdade, eu acho que o governo ele vem implementar aquilo que ele propôs na campanha. Ele vem implementar um modelo de reconstrução e eu diria com foco especial na área social que foram realizadas nos governos, especialmente do agora ex-presidente, agora presidente Lula. Interessante, Márcio. Mas um aspecto que a gente sempre discute bastante, né, aqui na Fundação,
é a questão da liberdade econômica, da economia de uma forma geral. E aí eu queria escutar a sua visão, que especificamente no aspecto econômico, né, porque é um elemento muito importante para o desenvolvimento do país, inclusive o desenvolvimento social, né? Quais os desafios que o Brasil precisa enfrentar nesse momento? E, claro, aí a gente está falando principalmente do governo federal, que é o grande detentor aí do caixa, né, e de grandes volumes de recursos para todo o Brasil. Fai, o país vem há bastante tempo, desde o governo Dilma, apresentando seguidos déficits fiscais, né? E no Brasil se criou o dogma de que você, para ter equilíbrio fiscal, você não pode ter políticas sociais. Isso não é verdade, né? O que que isso acabou gerando? Acabou gerando a ideia para as pessoas que defendem políticas sociais que o equilíbrio fiscal é uma política antissocial, e para aquelas pessoas que defendem um arcabouço fiscal equilibrado, elas imaginam que aqueles que querem implementar políticas sociais não se interessam pelo equilíbrio fiscal. Isso está completamente equivocado. Eu defendo de que é possível realizar políticas sociais mantendo o equilíbrio fiscal. Não são as políticas sociais que tiram o equilíbrio das contas do governo. São outros gastos. O Brasil tem uma enormidade de gastos. Agora, não são as políticas de amparo à população mais carente, essenciais em um país com distorções e uma economia disfuncional como a brasileira, não são elas que geram o desequilíbrio fiscal. O que gera o desequilíbrio fiscal é a falta de controle do governo no seu âmbito geral em relação aos seus gastos. Então, o que, que precisa ser feito? Outros programas precisam, outros gastos precisam ser cortados para que a gente tenha é, aquilo que para que o Estado se propõe, que ele precisa trabalhar, que é assistência à população mais pobre, assistência à população mais carente, que passa fome, né? Esse pessoal precisa ser assistido pelo Estado. E é possível você fazer isso mantendo o equilíbrio fiscal. Agora, o Brasil já vem sem um equilíbrio fiscal há praticamente uma década, por volta de 8 anos. O que o Brasil precisa fazer é retomar o seu equilíbrio fiscal, não abrindo mão de políticas sociais, mas abrindo mão de outros gastos discricionários do governo. Então, o que precisa ser feito é o rearranjo de um modelo de governo. Então, portanto, eu acho extremamente positivo que nós tenhamos nas pastas da economia a Esther Dweck fazendo a parte de gestão, que é muito ligada ao PT, e também o Fernando Haddad como ministro da Fazenda, com a Simone Tebet, que é do MDB e tem uma política mais fiscalista no Ministério do Planejamento. É necessário que nós tenhamos uma conversa entre estas áreas, até para provar de que a execução de um orçamento equilibrado não depende do corte de programas sociais. Então, a gente precisa ter exatamente isso em mente para que o Brasil possa gerar benefícios, especialmente para a população mais pobre. Porque, afinal de contas, a gente sabe que um governo que não tem equilíbrio fiscal, ele acaba gerando inflação, e a inflação é a penalização mais cruel para a população mais pobre, porque gera ausência ou falta de poder de compra para quem ganha menos. Porque o rico consegue investir, consegue manejar dentro da inflação. A população mais pobre não pode, ela fica refém do aumento de preços e aí ela passa a ter uma situação muito mais difícil para trazer alimentos para suas famílias, para pagar energia, para se deslocar com aumento, por exemplo, de passagem de ônibus. Ou seja, essas pessoas elas precisam do equilíbrio fiscal.
E elas também precisam de assistência social. A gente vê que em governos que têm esta conotação, por exemplo, o governo Bill Clinton, é um governo democrata, não é um governo de direita, é um governo de centro-esquerda nos Estados Unidos. O governo Bill Clinton, ele foi o governo que equilibrou o orçamento americano. E isso gerou ganhos enormes para a população mais pobre. E ele não deixou de fazer políticas também de assistência social. E também não foi possível, por intermédio de um orçamento equilibrado, que lá na frente o Barack Obama fizesse o Obamacare. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é que não há uma diferença entre gastos sociais e equilíbrio fiscal. As duas coisas podem caminhar juntas. Isso é muito importante que você está dizendo claro, a economia sempre ou é consequência, né, ou é causa das questões políticas. E, e aí queria a sua análise aí, do ponto de vista político, quais são os desafios que o governo federal deve transpor aí, vamos chamar, nesse primeiro ano, nesses primeiros 100 dias de governo? O governo já conseguiu criar uma base de apoio parlamentar muito grande, porque afinal de contas é um arcabouço de vários partidos que já fazem parte desse governo. Esse governo é muito diferente do primeiro governo Lula. O governo Lula teve ali a preponderância do PT, foi uma vitória do PT em 2013, né? Agora, em 2023, a gente tem, 20 anos depois, uma outra situação. A gente tem uma vitória do Lula dentro de uma frente ampla de pessoas que haviam saído do PT e resolveram apoiar Lula, porque afinal de contas era uma eleição do Lula contra o Bolsonaro, como a Marina Silva, pessoas que vieram de outros partidos, como por exemplo a Simone Tebet, a entrada do PSB com Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente, que se tornou vice-presidente da República. Então, na verdade, a gente tem pessoas de vários espectros políticos. E isso gera uma base no Congresso Nacional muito mais heterogênea. A gente tem partidos diferentes dentro de uma base de governo. Então, é bem provável que esse governo consiga criar uma, uma base de sustentação no Congresso que seja de longo prazo. Agora a gente tem as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, que, se tudo continuar como está, devem confirmar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na presidência das duas casas, e isso vai acabar levando o partido de Lira aos poucos para a esplanada, ou progressistas. E também, em pouco tempo, acredito que o Partido Liberal do Valdemar Costa Neto também vai aderir ao governo. Afinal de contas, são os dois principais partidos do Centrão e a gente sabe que o Centrão não vive sem cargos no governo federal. Então, acredito que nos primeiros 6 meses nós vamos ter uma reorganização dessa base, ampliando, e ela estando mais ampla, nós vamos ter aí um governo que tenha solidez para passar as mudanças que precisa fazer para a gente ter um Estado brasileiro que atenda de forma mais efetiva o cidadão. Márcio, muito obrigado pelas suas análises, e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema União e Reconstrução. Muito obrigado, Márcio Coimbra. Muito obrigado, foi uma satisfação enorme e a oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes do Liberdade em Foco sobre algo tão importante que é esse período de reconstrução do Estado brasileiro pelo qual a gente está passando, e nós precisamos entender exatamente quais são os movimentos do novo governo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLE Econômica, e no Twitter FLE Brasil.
Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.